RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, amigos, muito boa noite. Começando mais um Dois Toques aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET para 27 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, repercutindo, é claro, a vitória do Inter e outra contra o Ceará. Uma grande vitória, apesar de magra, porque foi uma vitória que colocou o Inter na terceira colocação isolada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, nesse momento, o Juventude vai vencendo por 1-0 a Ponte Preta em Campinas e o Brasil vai vencendo por 2-0 o Boa Esporte em Pelotas. O nosso Dois Toques para a Masal, Indústria Patrulhense, orgulho do Rio Grande e do Brasil, Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul e Nacional Gás, energia que você precisa na sua casa, na sua empresa, está com a Nacional Gás. Para fazer hoje conosco Dois Toques, sem Cadu Oliveira, titular deste espaço nesta terça-feira, hoje teve um compromisso externo, junto comigo, Paulo Matos, prazer rever o Paulo Matos, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Grande Serginho Vasques, que honra recebê-lo pela primeira vez que eu tenho o prazer de estar com você aqui nos estúdios da RDC. Boa noite, tô sem moral, porque nunca tinha me convidado. Pô, sacanagem isso aí, Serginho. Já vai chegar por cima, né? Ah, mas é na terceira semana, tá tranquilo. Não, mas nem na antigamente também nunca me convidou. Não, mas na outra eu ia com você várias vezes. Não, nunca foi. Mas eu tava na bancada do seu lado. Aí, bancada, como comandante, como capitão, não. Vamos falar com o Cadu tá assistindo. Ó, Cadu. Nosso diretor de jornalismo, homem da Serra, homem da juventude, senhor Fábio Berti. Tudo bem, professor? E hoje plantão esportivo, Fabiano, tô aqui só chuleando. Pois é, hoje você vai ser o... Só controlo Série B hoje. Tô certo ainda, né? 2-0 o Brasil, 1-0 de Juventude. 35 minutos do primeiro tempo. Né? 30 minutos do jogo, ele quer que termine, quer que seja um tempo certo. O Fábio, antes de começar o programa... Professor, tá na hora. Vamos lá, vamos encerrar que tá bom assim. Senhores, deixa eu só passar aqui os canais de interatividade da nossa RDC TV e do Dois Toques, né? Lembrando que estamos ao vivo através do Facebook da nossa RDC TV. Coloca lá RDC TV Digital. No Face você acompanha ao vivo na internet, caso você queira se locomover, não vai ficar em frente à televisão. Lembrando também que no Twitter também estamos com a nossa live ao vivo, @RDC TV Digital. E também você pode participar mandando mensagens via WhatsApp. 998159990. Tá comigo, tá na minha frente aqui, tô atualizando, você participa, faz conosco o Dois Toques. 998159990. Bom, vamos falar primeiramente sobre o jogo do Internacional. Ontem o Inter venceu por 1-0 o Ceará, gol do Potker já quase no finalzinho da partida. Uma vitória que foi complicada, Paulo, a gente vai ter já as imagens também para te acompanhar e ir nos debatendo em cima, porque o Ceará fez um ferrolho para jogar contra o Internacional e o Inter martelou e conseguiu a vitória por 1-0 com o gol do Potker. Daqui a pouquinho as imagens. Fabiano, a dificuldade a gente sabia que ia existir, né? O Ceará, da contratação do Lisca, ele vem melhorando. O Lisca é um cara que joga duas linhas de 4, né? E ainda mais com o Internacional fora, dentro do Beira-Rio, ele sabe realmente a dificuldade que ele ia passar e de repente tomar uma goleada. Ele postou aquelas linhas ali, aquelas duas linhas ali, e o Inter teve muita dificuldade, tanto que o Inter teve uma oportunidade no primeiro e a oportunidade do segundo que teve, converteu, fez o gol. E todos nós sabíamos que ia ter uma dificuldade muito grande, porque é mais fácil você destruir do que você criar. Sem dúvida. Né? Então, para você colocar essas linhas aí, você vai ter uma facilidade muito maior. Agora, a equipe que tem que criar, a dificuldade é imensa. E eu acho que o importante foi os 3 pontos. Acho que o Internacional somou os 3 pontos. Veio um clube que está há 10 jogos aí. Esse lance também. Há 10 jogos aí sem perder. Eu acho que está crescendo na competição. O Odair é um cara inteligente, é um cara que vem... A cara dele está colocando o trabalho dele, a cara dele no time internacional aí. Eu acho que tá de parabéns e tende a crescer ainda na competição, acho. Agora, quando a gente fala, né, que foi uma grande vitória, né, Paulo, é justamente devido a isso, né, o Fábio Berti, Serginho Vasques, porque o Lisca conhece o Inter e também sabe preparar uma equipe muito bem, né? E ele pega o Ceará, bota a equipe lá atrás
e consegue, por um bom tempo da partida, neutralizar as chances do Internacional, mas foi aquela história, pressão o tempo inteiro, até que no finalzinho o Inter conseguiu o gol, e justamente esse cara que deu essa bicicleta agora aí, com o chute do Patrick, no rebote o gol do Potker. Como esse jogador tem sido importante, Fábio? O retorno dele já deu um outro tipo de movimentação com o meio de campo, né? Uma outra estruturação. Eu acho que fica muito claro como as equipes que têm uma qualidade técnica inferior, elas vêm com uma proposta muito clara. Eu não me lembro de um campeonato brasileiro, tantos brasileiros de jogos francos, jogos abertos, em que o próprio Grêmio, por exemplo, era conhecido como um time que aguardava, que marcava forte, que só saía na boa. Claro que o Grêmio hoje vive uma outra situação em função de um entrosamento de uma equipe montada há 3 anos, multicampeã, enfim. Mas eu não me lembro de um campeonato que tivesse tão claro isso, ao gol aí do Inter. Que tenha tão claro essa disparidade entre duas equipes, que foi o que a gente falou em relação ao Grêmio no jogo de domingo contra o Vasco. Não interessa se está jogando em casa ou jogando fora. A equipe inferiorizada tecnicamente está sendo muito pragmática, defendendo, saindo na boa, que foi o que o Ceará tentou ontem e que era o óbvio. E o Internacional, com essa boa atuação do Patrick, e a gente observa quando a fase começa a ser boa, que até mesmo jogadores que já passavam a ser contestados, falamos isso ontem, né, Paulo Matos? O Potker, que era um jogador que botavam a jogar numa função de ponta direita que ninguém entende, que já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e que no Internacional, desde a Série B no ano passado, os caras enfiavam a marcar a bandeirinha. Aquela recomposição e a jogada, o cara estava posicionado lá e para um centroavante de área. Quando o cara está na área, já é o segundo jogo seguido que ele marca gols. E em São Paulo, na Ponte Preta, ele era área, né? Ele era o ponto de referência. Tu percebes a dinâmica que o Patrick dá ao meio-campo do Internacional. A dinâmica, o tempo de bola do Patrick e uma jogada que ele consegue dar o toque em velocidade, que ele consegue se aproximar da área e finaliza muitas vezes. E aí vem aquela grande questão, né? Que isso vai ser, tem sido muito apontado e seguirá sendo apontado. O D'Alessandro. O D'Alessandro foi o cara que deu o toque para a jogada do gol. A bola fez a parede, o Damião, como centroavante de área, para a jogada do Potker. E aí vai jogar quanto? Vai estar disponível para jogar 30 minutos em um jogo enroscado como esse? Quem é que chutou aquela bola? Nico. O D'Alessandro, não foi? Não. O Nico Lopes. Ah, foi o Nico. Mas o D'Alessandro participou da jogada. O D'Alessandro participou da jogada. Nós vimos o compacto aqui, o que mais chutou foi o Nico. O Nico é o jogador que mais chuta no Internacional. Ele não tem medo de ser feliz. É o que mais tenta uma individualidade também. Ele não tem medo de ser feliz, ele bota lá na arquibancada, mas com um pouco ele acerta. Eu acho que o Internacional ontem teve uma coisa que me chamou a atenção, a paciência do Internacional em não se afobar pelo fato de estar 0-0 e o outro time estar retrancado. Isso faz com que a consciência que o time está pegando. Porque geralmente quando o time joga contra um time retrancado, ele começa a querer apressar muito o jogo, começa a ficar destocanado, o tempo vai passando. Mas isso aconteceu com o Grêmio domingo. Me pareceu, assim, lógico, pela televisão é um sentimento que a gente tem. O Internacional sabia da dificuldade, evidentemente, porque ele estava muito fechado, mas não se aloprou. Mas isso vem do vestiário também, nessa gente? Não, concordo, mas eu falando isso, estou valorizando o trabalho do treinador. Entende? Isso me chamou a atenção. O Internacional não estava com aquele sentimento de fazer o gol a qualquer momento. Não, sabia que precisava do gol, mas não estava no sentido assim, eu não sentia o jogador afobado. Entende? Aquela hora a pressa de botar um chuveirinho na área e vamos que vamos, o Internacional estava tentando jogar, mesmo com toda a dificuldade de enfrentamento, pelo fato do Lisca ter fechado o time. Não teve grandes oportunidades. Mas teve, na sequência, fez veio o gol. para empatar, a ideia era... Não, mas isso... Qual é o legado que deixou a Copa do Mundo para nós? É exatamente esse. O legado da Copa do Mundo foi que os times atacavam, tentavam fazer um gol e depois se retrancavam. Isso foi... Ele importante para ele também era não perder. Ele veio por uma bola, né? Sim. Por uma bola. Tanto que o Ceará também não criou, né? Não, também não. Agora, se a gente observar o que jogou o Inter e as oportunidades que teve, poderia ter sido 3-0, 4-0, tranquilamente tivesse convertido as oportunidades, pelo menos 3 ali que a gente viu agora há pouco, além do gol, né? O que mostra, e aí o Paulo falou do Odair, e eu não vou ser oportunista porque eu falei isso em dezembro do ano passado. Quando o Inter renovou com o Odair, senhores, eu falei, olha, essa é a principal contratação que o Inter está fazendo. Porque foi um cara que pegou a coisa, né, no finalzinho,
para pegar a Série B, e depois montou o seu time, teve o seu formato, um padrão de jogo, que até a gente falava muito aqui, eu e o Cadu, com outros convidados. O Inter ganhou um padrão de jogo. Só que, é claro, demora. Além disso, ganhou jogadores. E ganhou jogadores, é claro. Mas trouxe o Patrick. Mas tiveram treinadores, Serginho, que tinham jogadores que tinham padrão. Trouxe o Lucas, que está dando certo. E, cara, vamos combinar o seguinte. É lógico que isso aí, não adianta ter vários jogadores, não ter um treinador que agrega. Não ter o padrão de jogo. Mas eu acho que o Internacional, ele está melhorando muito em relação a ele mesmo. O Internacional é um time que joga com intensidade. O Corinthians, no ano passado, o Corinthians ficava lá atrás, mas ele tinha intensidade quando roubava a bola, quando ia para um contra-ataque. Tu vê que o Internacional hoje sempre tem 2 jogadores, quando um jogador adversário está com a bola, tem 2 jogadores. Tu sente a vontade, desculpa o termo, a tesão. E isso traz a torcida para perto também, né? Traz para acreditar. E o torcedor está entendendo isso. Tanto é que hoje o torcedor não atropelou. O Internacional fez um gol 35 minutos do segundo tempo e não atropelou. E se você vê a tabela, o início do campeonato, a tabela era muito mais difícil para o Internacional, pelos jogos que ele teve no início da competição, do que está sendo agora no final desse turno. Mas isso aí também acontece muito, Paulo. A gente está acostumado a ver, inclusive aqui no campeonato. Não vou desmerecer o Internacional, evidentemente não. Mas muitas vezes os times começam, estão mais preparados, estão mais focados, eles fazem um primeiro turno bem melhor. Agora que nós vamos ver a farinha do saco do Internacional. Mas a vantagem do Internacional é que agora chegaram jogadores que vão dar esse up para ele. Mas eu te falo início de competição e na dificuldade que o Internacional teve, pela aposta que eles fizeram. O Odair era uma aposta. Sim. E se tu pegar aqui a torcida internacional e dizer, que 60%, 70% aprovaram a contratação do Odair, mentira. Com desconfiança. Mas ele foi sempre bem quisto pelo grupo, né? E quando tu tem lideranças, ele é um cara forte, ele é um personalidade como o da Alessandro, ele é um entre treinador, outros, e o treinador consegue ter a ascensão sobre esses jogadores. Ele está sendo um cara que humildemente ele está mostrando o trabalho dele, cara. Ele nunca foi um cara arrogante. Ele sempre se colocou no lugar dele, nas dificuldades ele se expressava de uma maneira clara, né? Então isso aí está colhendo os frutos hoje. Que divisor de águas foi aquele Grenal, né? Com a partir dali, pancada que o Renato, a canelada que o Renato deu no time do Odair, embora eles tenham uma relação muito respeitosa, até amigável, pelo que a gente percebeu, não é? Nas manifestações públicas e tal, do Renato e do Odair. Mas aquela canelada do Renato serviu bem, porque dali em diante o Internacional passou não apenas a vencer os jogos, mesmo que não tenha feito uma grande apresentação ontem, mas tenha jogado com inteligência, como bem destacou o Serginho. Então, o Internacional parece que amadureceu no lampejo. Mas é que tu falaste. O Grenal foi um divisor de águas. Porque se perdesse o Grenal, até poderia dizer, não sei se o Odair estaria hoje no Internacional. E é pela aquela coisa da hora, do momento. Do momento. O Internacional jogou como o Vasco jogou contra o Grêmio e como o Ceará jogou contra o Internacional ontem no Grenal. É que aquele negócio a gente sabe, saber, e tá aqui um que jogou futebol que sabe melhor que nós. Quando o vestiário da Liga... tinha a figurinha do Paulo Matos. Viu, Paulo? Tu sabe, quando o vestiário fecha e dá Liga, as coisas lá dentro do campo... Exatamente, quando tu fecha o grupo... Quando fecha o grupo, se o vestiário fechar, se tiver uma coisa bem fechada, a famosa, entre aspas, como dizia o Luiz Felipe, a família, que eu não vou dizer que seja uma família, mas que dê a Liga, que todos, que começa a pegar o otimismo, começa a pegar a confiança. Tu vê que o time do Internacional hoje é um time que tem confiança. Eles entram em campo, eles fazem as coisas. E até o próprio jogador que até o ano passado não nos dá muito coisa, que chuta, que gosta de chutar. O Nico? O Nico, tu vê que o Nico está jogando. O que chuta. Mas é o que chuta. Eu acho que ele mas eu gosto de jogador assim, Paulo. Eu gosto de jogador, Paulo. Ele não tinha sido titular do Internacional absoluto em 3 anos. Agora hoje é, né? Aqui, ó, eu gosto do Nico, cara. Eu acho um jogador atacante tem que chutar, velho. Ele era goleador do Inter sem ser titular, um negócio impressionante. Ô, senhor, deixa eu só reforçar aqui. Que não gosta de chutar, que não bate bem na bola, esse rapaz bate bem na bola, ele chuta, ele não quer saber se tu vai jogar contra um time fechado. Tu tem que ter chute da entrada da área. Eu vou completar, deixar o Fabiano falar o que ele quer falar, eu vou completar um negócio que tu fala do Nico.
Eu quero só reforçar, Paulo, na verdade, o nosso WhatsApp, o 99-815-9990, para você participar conosco através da internet. Participa do programa, manda a sua questão, dá a sua opinião. A gente vai trazer aqui para o nosso 2 toques, 99-815-9990. O Cadu tá de plantão também lá, viu, Fábio Berti? Tá ligado. Ele mandou aqui o Brasil com a vitória parcial por 2-0. Está saindo da zona de rebaixamento, está indo para 18 pontos. E o Juventude vencendo por 1-0. O Brasil já está 2-0 sobre o Boa Esporte e o Juventude vencendo por 1-0 a Ponte Preta em Campinas. Acaba o jogo, né? Não estava trabalhando. Ele está numa reunião importante, mas está acompanhando. Aliás, o pessoal perguntou aqui, o Rogério Pacheco, cadê o Cadu? Amanhã o Cadu está de volta numa reunião aí. Cadu caiu. Hilda Santos, Regis Wilman, Jane Souza Lemos, Karine Baieski, muito obrigado pelo carinho nos assistindo. Acabou o jogo do Brasil, 2-0, o Brasil fora da zona de rebaixamento com esse resultado, 2-0, Brasil de Pelotas. Obrigado ao Pedro na produção aqui me informando também. Furou o nosso plantão, Fábio Berti, aqui o final do jogo. O Fábio está preocupado com o Juventude, mas nunca ele está vendo. Deixa eu lembrar aqui também, Sérgio. O Juventude é outro que daqui a pouquinho a gente já vai ter mais informações. Está rolando o jogo ainda lá em Campinas. Preocupado com o Julinho, se ele vai poder jantar bem ou não hoje, né? Deixa eu falar aqui para você da Casa dos Pneus, na Ceará 1055. Você não vai aí viajar no final de semana e correr o risco de ficar na estrada, né? Troca os pneus, faz balanceamento, tudo mais lá na Casa dos Pneus. Tem o telefone na tela para você, 3342-4245. Também quero dar o recado para o Fábio Berti e para todos que têm essa mesma condição do Fábio aí, né? O telhadinho tá naquela situação. Clínica VS, vanessasilveira.com.br é o site. Entra no site, você vê o milagre que ela faz. Você já foi lá, Fábio, na Clínica VS? Não. Mas vai lá, né? Vai consultar, tá aí, já confirmou e o Cadu vai conseguir até uma barbada para você lá. Clínica VS, vanessasilveira.com.br e também a Marimon Advogados Associados. Entre em contato, todos os serviços jurídicos estão lá na Marimon Advogados Associados. O Vitinho, ex-Inter, foi pro Flamengo, estava atuando no futebol lá do leste europeu, 10 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, vai assinar por 4 anos com o Flamengo e vem uma grana pro Inter também. Aliás, como o Inter tem pego valores referentes à venda de jogadores, né? O Vitinho, teve antes o Fred e agora o Alisson e agora o Vitinho, né? E o Anselmo, né? Anselmo também, o volante, né? E o Valdívia. O Valdívia que foi para fora também. Foi para a China, né? O Valdívia. Tá pegando uma graninha respeitável. Sem se desfazer de ninguém do grupo de jogadores. Tem dedo do Rodrigo Caetano nisso aí também, Serginho? Você conhece também tão bem o Rodrigo, dele... sei lá, de alguma forma está influenciando essas vendas, porque o Rodrigo é o cara do executivo mesmo. Ele é do ramo, né? Ele tem os conhecimentos, eu acho que ele faz o trabalho dele, eu acho que a chegada dele para o Internacional também deu confiança, ajudou muito ali no vestiário, deu tranquilidade, deu até um ombro amigo pro treinador, porque o treinador também não pode ficar muito tempo sozinho, ele tem que ter uma bengala, entre aspas, uma bengala no bom sentido, evidentemente, né? Um ponto de apoio. Não, mas é verdade, eu acho que o Rodrigo, ele sabe tudo do vestiário, é jogador, ele sabe... Porque jogador de futebol, a gente muitas vezes diz, não se conversa, se faz resenha, né, Paulo? É. E o Rodrigo é do ramo. E às vezes uma resenha a favor e outra contra. Não, mas o Rodrigo é do ramo. O Rodrigo chegou ali, sentou com os caras, conversou, viu os problemas que ele tinha. Mas, Serginho, alguns que o próprio... Porque o treinador também não pode querer resolver todos os problemas. Todo grupo, sem exceção, sempre tem os bandidinhos, né, cara? Sim, mas sempre tem. Mas esses aí a gente pega, faz o seguinte, esses que chegam assim, começam a dar muito problema, tu pega e dá um passeio em algumas zonas aqui de Porto Alegre, dá uma passeada, vamos conhecer Porto Alegre, dá uma passeada, bota no banco de trás, aqui é que mora os torcedores bons. Pronto, eles se acalmam. Velha pressão. Serginho tem Mas terminou o primeiro tempo, Juventude 1-0. Ele já acabou o jogo. resultado de Juventude. Isso é um jogo de 45 agora, né? Essa história de que futebol mudou para mim, só mudou o número das camisetas. Essa função que o Rodrigo Caetano faz, ele já fez bons trabalhos em grandes equipes, ele se projetou depois daquela passagem no Grêmio, no Vasco da Gama, no Flamengo, não sei se teve mais alguma outra passagem. Fluminense, né? O Fluminense também? Também. Teve uma passagem longeva no Vasco, que foi a primeira grande passagem dele, e do Flamengo também. Aí o Flamengo é aquele negócio da pressão, como o Flamengo agora é líder do campeonato, não se sabe se vai se sustentar dessa maneira, faz investimentos altos, agora está pagando uma fortuna para trazer o Vitinho de volta da Ucrânia, né? 43 milhões de reais. 10 milhões de euros. De euros. Né?
Mas essa tradução, esse apoio ao técnico com quem conhece a linguagem da boleiragem, que sabe traduzir, que sabe fazer esse meio campo pro dirigente. Pô, o Serginho trabalha com categoria de base há uma vida, né? Sabe o quanto é importante a gurizada, ela já acende vivenciando digamos assim, o modelo do profissional, aspirando chegar lá na frente, e sabe que tem, né, Paulo, pô, com uma vida vinculada ao futebol como técnico, como jogador antes disso. Então, o cara que ajuda o técnico nessa tradução, porque às vezes o problema é de comunicação, é ruído. Às vezes não tem... Claro, tem a resenha ruim, né? Tem. Sempre vai ter. Mas às vezes é ruído de comunicação. É uma ligação necessária, né, Fábio? Uma expressão maldada, uma entrevista maldada. Não, tem muita coisa que o jogador não quer falar com o treinador. Se ele comentar com o treinador pode pensar que o treinador vai me tirar do time ou não vai querer me usar. Ele pode conversar com o Rodrigo Caetano. Pode conversar com o Rodrigo e o Rodrigo, de uma forma ou outra, vai ajudar. Né? É lógico, por isso que tem que ter um diretor assim. Tem que ter uma ligação, tem que ser homem do vestiário, porque o treinador não vai conseguir... Né? É por isso que esses caras ganham uma fortuna, né? Quem faz essa função executiva, né? Isso, eles fazem uma série de coisas, de contratar, organizar, projetar, eles fazem o gerenciamento de todo o departamento. Mas também é importante, essa parte é importante, porque eles servem de para-choque. Exato, e tem também a questão do dirigente político, que também faz esse papel. É claro que um diretor executivo e um cara com o tamanho do Rodrigo Caetano, de representatividade, é muito importante. Mas o diretor político também tem esse peso quando ele consegue entrar dentro do vestiário. Como você tinha essa penetração no Grêmio, e outros dirigentes também têm esse mesmo trabalho. Agora, aí são dois, se divide ainda mais isso, e o jogador fica mais à vontade para poder trabalhar, acredito eu, né? Ou não, às vezes, ou não. Antigamente ainda não tinha celular, mas o que era bom, que a gente sempre falava, sempre era bom ter tinha um supervisor já que fazia, entre aspas, o que faz o diretor, o Gerardo e o Duran, já foram fazer esse tipo de coisa. Incrementando só. Incrementando, outra denominação, mas o que a gente gostava muito de falar é o seguinte: sempre que para trabalhar no futebol tinha que ser em dupla. Um vice de futebol que ficava lá em cima e o diretor de futebol ficava no vestiário. Porque o jogador, ele é esperto. O Paulo é o vice e eu sou o diretor. Nós entramos no vestiário, ele vai falar com o Paulo, porque é o Paulo que vai dar a palavra final. E o Paulo não vai ter tempo, vai ter que decidir na hora. E jogador tu não pode prometer. Se prometer não cumpriu, ferrou. Quebrou o vestiário. Então o que é bom? O diretor de futebol era o chapéu velho. Chegava lá, o Fábio, como jogador, me pediu um monte de coisa, disse: olha, não posso, não tenho que resolver, tem que falar com o Paulo, que é o meu vice. Aí, mas então eu vou lá falar com o Paulo, pode ir. Só que até ele chegar lá na sala do Paulo, eu já tinha entrado em contato com o Paulo: ó, tá subindo o Fábio, ele quer isso. Já lavava pronto. Quando ele chegava lá, o Paulo já sabia mais ou menos como definir a situação. Ou sim ou não, ou mais ou menos, mas já estava definido. Porque é a mesma coisa, se for direto no presidente, acabou. E por isso que eu sempre gostei, Serginho, daquele posicionamento do presidente que só desce no treino quando a coisa... Bom, ó, o presidente está lá, o jogador, Fábio Koff era assim. Fábio Koff ficava nos cantinhos lá, olhava só da janela dele. Eu ia citar o presidente Fábio Koff. Ele ficava ali atrás do bar da Bete, ali só olhando ali. Ninguém via ele ficava só olhando. Quando ele aparecia, olha, o presidente está por aí. Senhores, eu quero mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional em terceiro lugar. O Grêmio está na 7ª posição, se não estou equivocado, a gente vai analisar juntos. Lembrando que a gente vai participando também aí com 99.815.9990. Tá aí, ó, tabela, o Inter em terceiro com 26 pontos, o Grêmio em 7º com 23. É claro que, como falamos agora há pouco, são 14 rodadas até agora, né? Tem muito campeonato pela frente. Agora, estar entre esses primeiros aí é muito importante animicamente e principalmente para a sequência do campeonato. Vem agosto vermelho, que vai ser decisivo, tanto para o Internacional e talvez para o São Paulo, que só tem mais o Sul-Americano, não sei se ele vai querer disputar. Porque os outros ali, tudo vão estar embolados com outras coisas. Então, nós vamos, dia 30 de setembro, nós vamos definir. O Internacional tem uma grande vantagem, é o agosto vermelho, pode ser o agosto vermelho. Tem apenas o Campeonato Brasileiro. Tá bacana aí pro Internacional. Lembrando que na próxima rodada, na quinta-feira, o Grêmio joga às 19h30, 7h30 da noite, contra o São Paulo, jogaço de bola na Arena, e às 8h o Internacional joga contra o América Mineiro com Adilson Batista assumindo como treinador, caiu o Drugo
Drubsky, Ricardo Drubsky caiu lá no América Mineiro, o Adilson foi contratado, não se sabe se ainda estará na beira do gramado. Ficou então poucos jogos, porque o Anderson saiu agora. O Anderson foi pro Bahia, faz o quê? Acho que não... Foram 3? Esse negócio foram 3 derrotas consecutivas. Vai estar aqui em Porto Alegre uma das grandes pessoas, com um dos seres humanos que mais, em termos de futebol, que eu mais admiro, o Diego Aguirre. Porque esse rapaz, além de ser bom treinador, evidentemente, eu nunca vi ele não tinha saído do Salgado Filho e já estava lendo porrada. Lembra? E foi emblemática. Lembra? Ele chegou no Salgado Filho levando porrada. Ficou aqui não sei quanto tempo aqui levando porrada. Direto. E nunca vi esse rapaz não, o senhor, reclamar de alguma coisa. Eu nunca vi ele brabo, se indignado. Extremamente educado. Eu nunca vi. Mas é esse negócio que eu te digo. A pessoa, ela tem que refletir antes de falar. Tem que esperar para ver o que ele vai falar. Por exemplo, o que aconteceu com o Renato, pós-jogo do Vasco. Cabeça quente foi lá e falou um monte de bobagem. E foi o top de todo mundo falando aqui na imprensa, queimou jogador, queimou. O cara acho que falou no vestiário, foi lá com a cabeça quente, você não, então, pensa, esfria a cabeça e depois vai lá e dá uma entrevista. Mas eu concordo contigo, mas eu estou falando que esse Aguirre, até era depois do jogo, durante a semana, de segunda a segunda, era pau nesse rapaz. Era pau. Isso que eu tô falando. Então é um cara muito bem preparado para isso. Por isso que eu estou te colocando, que eu admiro ele como pessoa, como ser humano, como treinador, como pessoa, porque ele levava pau de segunda a segunda, rapaz. E não foi diferente do São Paulo no início do trabalho dele. Também. No início do trabalho também tomou pau. Ele estava indo bem. Eu acho que teve uma coisa que para mim ele fez errado. Aquele preparador físico dele era meio preguiçoso mesmo. Isso falava muito do preparador físico do Diego. Não é o que está no São Paulo agora com ele? Não sei. Senhoras, vamos fazer um intervalo agora. Antes eu quero falar aqui da Tubolândia. Sabe, controle remoto é lá com a Tubolândia, em frente ali ao Plaza São Rafael, na Alberto Bins. A vai bater perna no centro atrás de controles remotos, para tudo tem lá. Eu já, até para videocassete achei lá, viu, Fábio Berti? Tubolândia, tubolândia.com.br é o site, ali na Alberto Bins. Baidolb e Baidolb Som, são 2 lojas para atendê-lo. Turma lá do Mauro e do Rogério sempre esperando você em 2 lojas para você. Baidolb, tudo para o seu carro, tem aquele sonzinho bacana para as viagens, para aguentar os nossos engarrafamentos aqui em Porto Alegre. Tem as caixinhas JBL, vai lá direto na Baidolb, baidolbsom.com.br é o site. E Multissom, né? Sempre tem uma bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, CDs, DVDs, instrumentos musicais, é com a Multissom. Tem também o Crédito Fácil Multissom, você paga em 15 vezes, sem nenhum problema. E é aquela história, né? Saiu de casa, você vai ver uma Multissom, sempre tem uma bem pertinho de você. E também o nosso 2 toques para Banrisul, o grande banco dos gaúchos, o grande banco do Sul, Banrisul, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Grupo Zafari e Grupo Unificado, né? Grande abraço ao querido Otávio Rojas, nosso amigo. Tem ali aquela escola do Unificado tradicional no centro de Porto Alegre, na Alberto Bins, mas centenas aí, dezenas espalhadas por todo, daqui a pouquinho vai ter centenas também, né? Mas por enquanto dezenas de escolas do Unificado espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul, referência em aprovação em vestibulares. Pelas redes sociais, o Tadeu Lima, de Gravataí, vocês estão falando que o Inter jogou com leveza, mas o que mudou o jogo e realmente passou a ter chance de gol foi o D'Alessandro. E o Pote, que ele estava visivelmente pressionado, vide a sua comemoração. Verdade, estava realmente muito pressionado o Pote, mas teve tranquilidade, quem passa isso é o treinador, para que ele pudesse, certamente, o próprio grupo para marcar o seu gol e agora, com certeza, tirou esse peso das costas. Abraço também ao Luciano Scheidauer, grande parceiro, meu amigo de infância, o Luciano Scheidauer, que está nos assistindo, está muito feliz com o Inter dele. Abraço, Luciano. Obrigado pelo carinho. O Fernando Zanella também, conselheiro do Grêmio, está nos assistindo, mandou um abraço para vocês aí. Grande Zanella, tá? Mandar um abraço para eles, já que vocês são Maguila, vou mandar também. Vamos lá, que o pessoal está mandando aqui, a gente vai referindo. É impressionante. No Facebook aqui, ó, na live do Facebook da RDC TV, o Dourado está sendo vendido, venho batendo nessa tecla faz tempo, não tem reposição, o que temos são muito fracos, que o Tchelle vai apostar, tenho dúvida se vai dar para recuperar e não vejo o Rodrigo Caetano e o Melo se mexerem, vai ver o horror que vai ser quinta contra o América. Tá um pouco pessimista aí o Vades
Silva, através do Facebook aqui da RDC TV. Intervalo, já voltamos com mais informações e principalmente atualizando aí agora o Juventude, que está no intervalo de jogo, vencendo por 1-0 a Ponte Preta lá em Campinas, lá no Moisés Lucarelli, sempre muito difícil, e o Brasil venceu por 2-0 o Boa Esporte em Pelotas, saiu da zona do rebaixamento, respira o chavante. Já voltamos com mais 2 toques aqui na RDC TV. Voltamos com o nosso 2 toques desta terça-feira, recebendo hoje Paulo Matos, Sérgio Vasques e Fábio Berti. Você participa conosco assistindo também pelo Facebook, na live RDC TV Digital. Você está aí na tela para você, já memoriza no celular e você curte a página e cada vez que entrar a live você já vai ser informado, vale a pena. E também no Twitter, RDC TV Digital, @RDC TV Digital. Você coloca no Twitter, também tem a live por lá e outras informações da nossa emissora. E participa conosco no WhatsApp através do 99-815-9990. 99-815-9990. Só deixa eu registrar algumas questões que passaram aqui. O jogo do Juventude não é no Moisés Lucarelli, é na Arena Luminosa em Araraquara, que é a casa da Ferroviária, porque foi punida a Ponte Preta com a perda de 2 mandos de campo. E o Drubski, Paulo, que a gente falava aqui, ele comandou a equipe por 2 jogos apenas, então, e já foi demitido. Fazer, né? A nossa cultura aqui... Trabalhou toda a Copa do Mundo, aí, depois que o Anderson saiu pro Bahia. Tem gol do Juventude aí, não? Não, mas começou o segundo tempo, mas mais uma para deixa pro Paulo Matos, técnico de futebol. Quem foi flagrado lá nas arquibancadas da Fonte Luminosa, o técnico Guto Ferreira. Olha aí o Guto. Atualmente sem clube, ele tem história na Macaca, onde trabalhou 2 vezes e conquistou o acesso à elite nacional. Lembrando que oficialmente João Brigatti ainda é interino. Tá lá, grande Guto. Vai dar Guto na ponte. É verdade, verdade. Olha aí, ó. O Guto tá pertinho. E mais uma coisa eu vou te dizer, se o Guto está assistindo o jogo... Falou tudo, porque deve ter algum convite da direção para que ele assista esse jogo. Ele mora em São Paulo, não pode ser jogo. Ele mora em Campinas, né? Ele mora lá. Não, sei que ele mora em São Paulo. Hoje não, né, Fábio? Hoje é não. para dar um empurrãozinho para o Guto acertar hoje. Deixa eu convidar os nossos telespectadores para também acompanhar o trabalho da Village Assessoria Contábil Jurídica. Senta lá, tem todos os serviços da assessoria Village. vilagecontabiljurídico.com.br é o site. E também Grupo Aspecir, um dos pilares do São José, Aspecir Previdência, grande Milton Machado. São José que está na Série C do Campeonato Brasileiro, um grande trabalho do Jax, um trabalho sensacional. Aliás, o Jax vai estar aí semana que vem. Esteve já aqui no 2 Toques e vai estar na outra semana também no nosso Clube Esporte Bar. Conversei com o Jax ontem, fez um grande trabalho, um cara que vai crescer, já cresceu e vai crescer muito mais ainda. Os cabelos lá no São José. É por conta do Jax. Apontava, Serginho. Centroavante, tá no Amador. Mas tudo isso para falar do Grupo Aspecir, que é um dos pilares lá do São José. Grupo Aspecir. Pergunta para ele quando ele vier aqui como é que foi o jogo que ele fez em 93 contra um... Pelo que eu tô vendo aqui, ó, só os jogadores, só os atletas incomodavam o Serginho. O Serginho não incomodava os atletas. O Serginho era um santo. Mas não sei. Ele era sargentão com a gurizada. Não sei, mas tá aí, ó. Os que passaram também, tá aí, ó. Tudo gente boa. O Tinga passou por mim, é um grande profissional. O Jax, enfim. Não estou dizendo que tu não formou excelentes profissionais. Não, eu quero deixa eu te falar. Pergunta pro Jax. O Serginho só ia para saber os caras iam. Os jogos mais importantes, que ele nem imaginava, os jogos mais importantes que ele, contra o time que ele jogava um centroavante 9, que não jogava nada. O Ronaldinho Nazário, 17 anos. Olha aí. 17 anos jogando no Júnior do Cruzeiro. O Jax estava naquele time que a gente jogou. Perdemos 3-2, fez 3 gols, desgraçado. No jogo, nós estávamos lá na toca da... Não é na toca da Raposa do Cruzeiro? É. A semifinal foi lá, Grêmio e Cruzeiro. O time do Grêmio era bom, tinha o Darley, tinha o Emerson, tinha o Jax. Não, o Roger, não era ruim no nosso time. E aí o treinador do Cruzeiro era o Carlos Alberto. Eu lembro do Carlos Alberto Silva. E nós estávamos olhando o Benhur, o Marchiori era o diretor do Júnior e eu era o diretor-geral, estava atrás da goleira assistindo o jogo com o Carlos Alberto Silva. Na primeira bola, esse Ronaldinho tinha chegado da Europa, eles botaram para jogar. Baixaram. A primeira bola ele deu aquela puxada de perna, deixou meu zagueiro, Cocão,
com os perninhos trocados. O Cocão. Trancou as perninhas do Cocão. Até hoje eu conto porque ele sabe que eu gosto dele. Meteu no meio das canetas do Cocão e deu de chapa. E o Danley pegou. Terminou o primeiro tempo, o Carlos Alberto Silva chegou para mim e disse assim: ô Gaúcho, o que é? Não quer me deixar esses 5 aí? Os 5 era o Eberson. Eu troco para esse teu 9 aí. Tá sacanagem. Mas só 45 minutos. Não, 45 minutos deu para ver que era longe de todos os outros. Ele era magrinho, coisa, mas o que os 5 e o 9 depois jogaram junto, jogaram junto, não, era um fenômeno. Mas ali, em 10 minutos deu para ver, sabe? A primeira bola, mano. Primeira bola ele fez aqui. Diferenciada, né? Não, completamente diferenciada. Senhores, a gente tem que falar um pouquinho do Grêmio, aliás, segundo bloco agora, porque a gente falou muito Agora eu derrubo o Serginho, né? Com todo respeito. Eu me revoltaria. Agora eu me revolto. Um pouquinho não dá. Vem cá. Porque o Grêmio joga amanhã. Deixa eu organizar, Fábio. Aliás, na quinta, né, Serginho? Tem os dois já, o Grêmio joga primeiro. O Grêmio joga primeiro, inclusive. E com a volta do Kahneman e do Maicon, né, Serginho? Que são jogadores fundamentais nesse esquema do Renato. O Cortez. O Cortez ainda parece estar em dúvida, né? Se joga ou não joga. Ele teve um problema, o Marcelo Oliveira, em princípio, né, vai ser o jogador que vai atuar. E apresentou o Grêmio hoje também o Julinho Capixaba, que vai jogar com a 29, a camisa do Arthur, viu, Serginho? O que você achou desse reforço? Bom, a camisa pode ser que dê uma vai ajuda. ajudar. Veio do Corinthians, fica por empréstimo até o final do Gauchão do ano que vem. A passagem dele no Corinthians não foi das melhores, não se sabe por quê. O futebol é meio gozado, tem jogadores que a gente tem muita expectativa, chegam aqui e não dão certo, outros chegam aqui e a gente consegue. Será que no Corinthians ele não se deslumbrou? Também, né? Tudo isso, é um jogador e aí, de 20 anos. de repente, esse insucesso dele lá, de repente, abriu os olhos do menino, vai fazer Porque ele tem. Vai ser diferente aqui. Olha para o Cortez, é o melhor exemplo disso. Exatamente. Eu tenho uma teoria, Marco. Eu penso no futebol assim. Jogador que. O ruim nunca vai fazer uma jogada boa. O jogador que fez uma participação boa em algum time, ele pode não ter, na outra passagem no outro clube, alguma coisa aconteceu. Ou até o cachorrinho dele não estava bem, que ele não pôde jogar. Porque quem sabe fazer, faz. Mas tem outra. Nunca vai fazer mas tem outra coisa também. Isso aí é o chavão de um treinador que tu conhece muito, te dá muito bem com ele. O ruim, no plantel, ele acaba jogando. Sim, lógico. Ele não se machuca e não toma cartão. E tem mais outra também, né? Tu já viu, não sei se vocês não, tu sabe muito bem. Quando o time tá mal, o DM tá cheio. Quando o time tá bem, o DM vazio. Com certeza. Quem falava isso também era o mestre Cláudio Cabral, trabalhei com ele na Bandeirantes. Mas isso é só que E esse que eu te falei, que é amigo do Serginho, amigo nosso, eu não super bem com ele, é o Filipão. O Filipão que dizia: não deixa ruim no grupo que acaba jogando. Não se machuca, não. Não, mas isso acontecia, é lá de baixo, rapaz. Desculpa eu contar umas histórias, mas é que são as coisas que a gente passou mas no isso futebol. que é bom, Serginho. Tem história, Serginho. Nossa, nós tínhamos no grupo, no Júnior, isso no Júnior Juvenil, tu vê, não é nem profissional, estou falando lá na categoria de base. Naquela época os jogos eram só domingo a domingo, sábado, né? Então passava a semana inteira. Então segunda-feira sempre era só físico, era o tal do circuito. Eles jogavam no sábado. Na segunda eu ia lá no DM, tinha uma fila, tinha uns 30 lá. Ninguém queria fazer o circuito. Cara, circuito, né? E eu combinava com o Fabinho Krebs, tem o Fabinho Krebs, o médico. Eu ia para lá 1h30 e entrava lá e ficava dentro entrava da boa tarde para eles, tudo, eu olhava todas aquelas carinhas de o que vocês estão fazendo aqui, né? Eu vi que não tinham se machucado, tinham jogado sábado também, se machucaram domingo. Mas tu queria o quê? Na segunda-feira os caras iam ter que subir a escadaria? Não, Paulinho, aí eu chegava lá... Carregar o outro nas costas. Sabe como é que eu resolvia isso? Eu sentava lá com o Fabinho, entrava o primeiro. O que é, Fabinho? O que ele tem? Uma dorzinha aqui. Qual é o remédio? Bezetacil. Na primeira dá um bezeta nele, na segunda bezeta, o terceiro, quando eu saía lá dos 40, estavam os que estavam machucados, só ficavam uns 5 ou 6. O resto, eu dava 2 ou 3, eu dava bezetacil já para saber que ele estava. E que dava o negócio? Estava com infecção? Não sei. Mas eles assustava. Mas assustava. Falava em bezetacil, vai numa coisa tomar bezetacil. Ele já saía com a receita do bezetacil, passava para ali, para o limonada. Eles nem chegavam no limonada, a fila diminuía. Dos 40 ali ficava. Limonada era meu pai. Histórias sem chinelinho. O limonada tinha uma padaria aqui em Canoas, né?
Tinha? Eu tinha. Quando nós íamos viajar, ele sempre para me puxar o saco, né? Gente boa pra caramba. Senhor, se me atualizar aqui... Ele levava uns farroupilhas da viagem. Se atualizar aqui, o Juventude segue vencendo por 1-0 a Ponte Preta fora de casa. Temos um intervalo ainda agora para fazer também. Eu quero só antes dizer para vocês também que no nosso 815-9990, qual é o nome dele? William e Jorge de Santa Maria. Na opinião da bancada, Jonathan Alves teria a chance no time titular do Inter no lugar do Damião. Um abraço, obrigado ao pessoal de Santa Maria assistindo o nosso Dois Toques. Teria ou não teria o Fábio Berti? Vai ter que jogar, né? Vai jogar para mostrar. Jogar. 30 anos vai tem ter que ter oportunidade. E ninguém vê, não é um jogador de aposta. É um jogador que teve uma passagem boa pelo Barcelona de Guayaquil, a gente já discutiu isso, não foi tão brilhante no Júnior de Barranquilla, que foi a última passagem dele, mas vem aí para jogar e vem bem indicado. Se disse até em algum momento que o Renato havia indicado esse jogador em outro momento, não sei se no ano passado ou no início do ano, para o Grêmio. O extra-campo eu acho que é louco. Agora se vai merecer jogar ou não, é ele, né? Vai mostrar. Mas tem que ter chance, né, Paulo? Senão... Vamos fazer um intervalo, já voltamos com mais Dois Toques nesta terça-feira para falar um pouco mais da rodada que começa amanhã. A dupla Grenal entra em campo na quinta, o Grêmio às 19h30 contra o São Paulo, 7h30 da noite na Arena, e o Internacional entrando em campo às 8h contra o América Mineiro lá em Minas. Vamos só mostrar antes do intervalo, eu furei aqui o roteiro do Pedro, que tinha até a foto do Adilson aqui, toda a história. Adilson Batista, que assume como técnico do América Mineiro, não se sabe ainda se ele vai estar no comando do clube, tá aí ó, direto do site lá do América Mineiro, se vai estar na beira do gramado, e ele chega para a vaga do Ricardo Drubski, que deixou o cargo de diretor de futebol durante a Copa do Mundo, para assumir o posto do Anderson Moreira, que foi para o Bahia. Será que volta para o cargo ou como é que fica essa história? Pelo que eu conheço, o Adilson, ele já vai para o banco. O Adilson não é de pipocar nessas Você falou o negócio se o Ricardo volta pro cargo dele. De diretor. Eu acho que não seria. Acho que isso não é provável, não, porque. Aí chega o treinador novo, o treinador que era treinador volta para uma gerência, para ouvir alguma coisa. O que o Adilson disse hoje em entrevista, se ele participou da negociação de contrato. A imprensa lá de Belo Horizonte, Fabiano, é que ele se sente muito mais treinador agora, muito mais preparado como técnico. E olha que esse cara teve uma carreira ascendente, ele chegou a fazer final de Libertadores pelo Cruzeiro. Subida, né? O Adilson Batista. Ele declarou hoje, Sérgio, que, poxa, um cara que jogava, que olhava o jogo de frente, de cabeça erguida, um baita de um zagueiro Capitão que foi. Capitão América no Grêmio, e com passagens brilhantes em tantos outros clubes. Cruzeiro, Corinthians. Tinha uma carreira ascendente, tomou umas pancadas aí, teve a humildade de se recolher, se preparar e agora se diz muito melhor preparado para ser técnico, começando teoricamente de baixo, porque já ocupou as melhores casamatas do futebol brasileiro, né? Sem dúvida. Intervalo, já voltamos com mais Dois Toques nessa noite de terça-feira, hoje sem Cadu Oliveira, titular desse espaço, nosso diretor de esportes aqui da RDC TV, que amanhã volta ao comando do nosso programa. Já voltamos. Voltamos com Dois Toques desta terça-feira, nosso último bloco. Passa rápido quando o programa tá bom, né? Eu sou repetitivo falar isso, mas é que é verdade, né? O Fábio, Serginho e Paulo Matos, conosco hoje aqui no Dois Toques, canais 24 e 524 da NET, você acompanha na RDC TV e também nas redes sociais, no Facebook, RDC TV Digital, tem lá a live para você acompanhar, já está na tela para você, e no Twitter, @RDC TV Digital também, ao vivo a nossa live, além do YouTube também, RDC TV Digital, você tem todas as informações e a programação ao vivo também na internet da RDC TV Digital. Bom, temos 5 minutos para o final do programa. Deixa eu falar um pouquinho sobre... O Serginho trouxe aqui no intervalo, a gente estava conversando, e eu confesso que eu não havia, na correria do dia, não havia visto o Neymar nem entre os 10 melhores da FIFA para disputar. Deixa eu passar a lista aqui, Fabiano. Vamos lá, Cristiano Fabiano. Ronaldo, o De Bruyne, da Bélgica, o Griezmann, francês, o Hazard, da Bélgica, o Harry Kane, da Inglaterra, o Mbappé, da França, o Messi, evidentemente, o Modric, da Croácia, o Salah, egípcio, né, que joga na Inglaterra, e o Varane, o zagueiro francês do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo é o primeiro da lista. É o primeiro da lista não, porque ela não tem uma ordem. Aqui ela acho que está em ordem alfabética, agora, na verdade. é uma incógnita, né? Porque isso aí, de repente, na seria Copa uma do punição. Mundo...
Pois é, porque o Neymar poderia estar, sem dúvida nenhuma, entre os 10. E que castigo, hein? Eu acho que o Varane, esse aí também não tinha necessidade, né? Mas é um baita no zagueiro, né, tio? Mas pra Ele melhor foi do campeão mundo... Na mundo, Copa né? ele foi muito bem. Né? Agora, daí, acho que ainda vai ficar entre Cristiano Ronaldo, né? O colombiano E aquele Messi. foi bem também, o Mina, aquele. Meteu da o gol. Colômbia, né? 2 ou 3 Foi gols. melhor que o Varane. E até vou dizer mais, olha, que me surpreendeu, mordi a língua. O Thiago Silva jogou muita bola no clube. Foi um dos poucos que se salvou. Da seleção brasileira, eu colocaria na seleção da Copa apenas o Thiago Silva do Brasil. O Thiago Silva, não sei se Felipe da Coutinho Copa, também, não o sei da Casemiro, Copa. Pela regularidade, Casemiro, né? Casemiro e Thiago... Fez muita falta. O Thiago Silva e o Casemiro. O Thiago me O Casemiro surpreendeu, foi me fundamental, surpreendeu. saiu do time e bagunçou tudo, né? Com aquela suspensão. Agora, só voltando porque ao Grêmio, já que tu fala, tu quer falar um pouco. Quero falar um pouquinho mais do Grêmio, Quer você. dizer que Amanhã, a quinta, né? 19h30. importantíssima vitória na quarta-feira, na quinta, para conquistar os 3 pontos, até porque, teoricamente, não se sabe, mas teoricamente o Grêmio deve jogar com o time reserva no domingo, né? Lá contra o Chapecoense, né? Porque tem o jogo do Flamengo na quarta. E lá é complicadíssimo. Então, a gente tem uma amostragem quando o Grêmio joga com reserva, não é das melhores, né? Então, Mas não deu uma reforçada esse time reserva do Grêmio? sim, mas mesmo assim, sabe que aí o time cai de qualidade. O Grêmio tem um time, talvez tenha um time com 11, os 11 titulares do Grêmio, a gente eu acho que tem condições de enfrentar os mata-mata. Agora, quando chega para olhar para o banco, a coisa começa a complicar. Então, o jogo contra o São Paulo é o que vai preparar o time do jogo contra o Não, eu Flamengo. acho até dentro da filosofia que a gente tem, né, de não ficar muito longe dos líderes do Campeonato Brasileiro, é importantíssimo ganhar esses 3 pontos para o São Paulo, né, até para não deixar disparar Exatamente, muito. é um jogo até fundamental. G8, né? Porque depois vai jogar com o Chapecoense, vai jogar com os reservas, pode perder e coisa, então tem que matar esse jogo que quinta-feira. E o São Paulo está não crescendo muito grande dentro da competição também, tem que ter muito cuidado. Venceu lógico. o Corinthians, É um jogo bom, é um jogo bom, um grande jogo. Fábio, como é que tá o Juventude? Segue 1-0? Segue 1-0. O Fábio tá ali, tá tenso, Fábio. Eu só não roí as unhas para não dar mau exemplo na televisão, né? Fábio, você queria A mandar turma uma de alô aí, Caxias aqui, a turma de Caxias aqui, a turma dos Bert aqui, em peso, né? Já mandando saudações aqui, todo mundo nervoso, tanto quanto eu. Pô, um time que em 14 jogos havia empatado 9 e vencido apenas um jogo em casa. Aliás, apenas 2 jogos em casa, tido derrota em casa, engatar 2 vitórias em sequência, assim, jogando fora contra a Ponte, que é um adversário de muito respeito, de tradição. Pô, Obrigado, Fábio, pela participação. Deixa eu só dar um abraço rápido aqui para a turma que é vinculada lá ao nosso IPA e que está sempre na audiência do nosso programa e prestigiando toda a programação da RDC TV. E eles pediram para falar num dos apelidos deles aqui. O Isaquias, o Batoré, o Clark, o Jesus, o Padrinho, o Renato e o Geada. Tá dado um abraço e obrigado pela audiência. Obrigado, Fábio. Obrigado, Serginho Vasquez. Prazer sempre receber o amigo. Paulinho, obrigado. Eu que agradeço, queria mandar um abraço para o seu Emílio Marques, né, que é um dirigente do São José, está nos assistindo, conselheiro internacional também. É um dos que eu chamo de padrinho, porque foi uma das pessoas que me deram muita força no obrigado, futebol. Paulo. Um abraço, Emílio. Abraço, Emílio. Obrigado pela presença. Hoje Esse nosso tem Dois Fabiano Toques. Brasil no Jornal da RDC. Tem daqui a pouquinho, volto no jornal da RDC TV, falando também da dupla Grenal, projetando essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Brasil vencendo, o Juventude, por enquanto, tomara que mantenha-se assim, vencendo fora de casa a Ponte Preta. Saímos daqui, vamos para o Barranco, subindo ou descendo a Protásio, tem o pizzaiolo do ladinho, Barranquinho, sempre com muitas promoções durante a semana para você acompanhar. É claro que o nosso deslocamento sempre com veículos da Kia São Motors na Ipiranga 7110, do ladinho tem a Lifan São Motors na Ipiranga 7090, em breve novo endereço, a nossa São Motors. Agora, se você vai para uma balada, vai tomar aquela coisinha e tal, aquele vinho, vai de táxi, teletaxi, você pede pelo WhatsApp, sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Agora, se você vai voar alto aí, é de táxi aéreo. Um grande abraço a todos, eu volto daqui a pouquinho com a Fábio Flores no nosso jornal aqui da RDC TV, na sequência, e também no domingo com o Inteligência Emocional às 22h30, 10h30 e o Clube Esporte Bar às 1h30 da tarde. Tchau, gente, muito obrigado, boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.